Você já sentiu que nasceu com um propósito, mas por algum motivo parece estar fugindo dele? Hoje eu quero te contar a história de um homem que nasceu com um chamado direto de Deus. Um homem com uma força sobrenatural, um dom extraordinário, uma missão clara. Mas também um homem que foi traído, que se perdeu, que sofreu as consequências das próprias escolhas e que mesmo assim encontrou redenção. Fica comigo até o final deste vídeo, porque a história de Sansão não é apenas sobre músculos ou feitos heróicos. É sobre mim, é sobre você, é sobre como Deus, mesmo quando tudo parece perdido, ainda nos dá uma última chance. E se você acredita que esta mensagem pode tocar outras vidas, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa palavra. Vamos juntos. Sansão foi um dos juízes de Israel, e sua história está registrada no livro de Juízes, capítulos 13 a 16. Mas para entender seu caminho, precisamos voltar ao início, muito antes de seu nascimento. Israel estava, mais uma vez, fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Por isso, o Senhor permitiu que os filisteus o dominassem por 40 anos. O povo estava oprimido, com medo, vivendo sob domínio de um inimigo cruel. Foi nesse contexto que Deus decidiu levantar alguém diferente, um libertador. Um anjo apareceu à esposa de Manoá, um homem da tribo de Dan. Ela era estéril, não podia ter filhos, mas Deus a escolheu. O anjo disse que ela teria um filho, mas esse menino seria separado para Deus desde o ventre. Ele seria nazireu, um voto de consagração a Deus. Isso significava que ele nunca deveria beber vinho, tocar em nada morto ou cortar o cabelo. A criança cresceu, seu nome era Sansão, e logo a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor começou a impeli-lo, ou seja, Sansão era movido por Deus. Desde jovem havia algo nele que chamava a atenção, mas também havia algo dentro dele que o levaria à ruína. Sansão tinha força, muita força. Uma força que não vinha de músculos treinados, mas do próprio Espírito de Deus. Mas tinha também uma fraqueza, sua paixão descontrolada. A primeira grande decisão errada de Sansão foi se apaixonar por uma mulher filisteia, inimiga de seu povo. Mesmo contra o conselho de seus pais, ele insistiu. "É essa que me agrada", ele disse. E ali começava um padrão que marcaria toda a sua vida. Sansão era forte contra inimigos, mas fraco contra os próprios desejos. No caminho para encontrar essa mulher, Sansão teve um encontro extraordinário. Um leão jovem rugiu contra ele, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito. Mas ele não contou a ninguém. Dias depois, ao passar pelo corpo do leão morto, Sansão viu que abelhas haviam feito mel dentro da carcaça, e ele pegou o mel e comeu. Esse detalhe parece pequeno, mas mostra algo importante. Sansão quebrou uma parte do voto nazireu. Ele tocou em um cadáver. Ele começou a brincar com os limites da santidade. No casamento com a filisteia, Sansão faz um enigma para os convidados. Quando eles não conseguem decifrar, pressionam sua esposa para arrancar a resposta dele. Ela o trai, ele se enfurece. E com isso começa um ciclo de vingança, violência e conflitos entre Sansão e os filisteus. Sansão mata 30 homens para pagar a dívida da aposta. Depois descobre que sua esposa foi dada a outro. Ele então ateia fogo nas plantações dos filisteus. Eles revidam, matando a mulher e o pai dela. Sansão revida matando muitos deles. É uma escalada. Mas preste atenção. Tudo isso começou porque ele seguiu seu desejo, não seu propósito. Sansão é então entregue pelo próprio povo de Judá aos filisteus, amarrado com cordas novas, levado como prisioneiro. Mas quando os filisteus o veem, gritam de alegria. E nesse momento, o Espírito do Senhor vem sobre ele outra vez. Ele rompe as cordas, pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens com ela. Sim, 1000 homens, com um osso. Isso é força sobrenatural. Mas repare, Sansão não ora, não agradece, não se quebranta. Ele apenas canta uma canção de vitória.
Ele se acha invencível. Ele começa a acreditar que a força é dele, que pode viver como quiser, sem consequências. Talvez você também já se sentiu assim, forte em alguma área da vida, confiante demais, brincando com limites. Mas lembre-se, tudo o que temos vem de Deus, e quando esquecemos isso, o preço é alto. Sansão então vai até Gaza e dorme com uma prostituta. Os filisteus tentam prendê-lo durante a madrugada, mas ele se levanta à meia-noite, arranca os portões da cidade, com tranca e tudo, e os carrega até um monte. Ele parecia invencível. Mas aí entra em cena uma mulher que mudaria tudo, Dalila. Sansão se apaixona, de novo, por uma mulher filisteia, de novo, e essa mulher é usada pelos inimigos para destruí-lo. Os líderes dos filisteus oferecem a Dalila muito dinheiro se ela descobrir o segredo da força de Sansão. Ela começa a pressioná-lo, vez após vez. Primeiro ele mente dizendo que se o amarrarem com cordas novas, ele perderá força. Ela faz isso, chama os filisteus e ele os derrota facilmente. Ela insiste. Ele inventa outra mentira. E mais uma. Mas Dalila não desiste. Dia após dia ela insiste. E aqui aprendemos algo importante. Às vezes o inimigo não precisa ser forte, só precisa ser persistente. E quando não resistimos, caímos. Sansão se cansa da insistência. Ele se abre. Ele conta tudo. Ele revela o segredo. Jamais passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se cortarem meu cabelo, perderei a força. Dalila sabia que agora era verdade. Ela o fez dormir no colo dela, como o pecado que embala, que acalma, que nos faz baixar a guarda. E então mandou cortar os cabelos de Sansão. Quando os filisteus chegaram, ele pensou que, como das outras vezes, se livraria deles. Mas a Bíblia diz algo assustador. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Essa é uma das frases mais tristes da Bíblia. Sansão perdeu a presença, perdeu a força, perdeu a conexão com o propósito. Os filisteus o prenderam, arrancaram os olhos, o colocaram como escravo, moendo trigo em um moinho. Tarefa de animal. Aquele que um dia foi juiz, agora era cego, humilhado, reduzido a pó. Talvez você esteja ouvindo isso hoje e se sentindo como Sansão nesse momento, com os olhos cegos pelas decisões erradas, preso em um lugar que você mesmo criou, carregando um bardo que parece impossível de soltar. Mas presta atenção nessa parte. E o cabelo de Sansão começou a crescer. Isso não é apenas um detalhe físico, é um sinal da graça de Deus. Mesmo quando erramos, mesmo quando caímos, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Sansão é levado a um templo para entreter os filisteus durante uma festa. Eles o colocam entre duas colunas principais. E ali, naquele lugar de dor, de humilhação, de fracasso, Sansão ora. Pela primeira vez na história, ele clama a Deus de verdade. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais uma vez, ó Deus. É uma oração quebrantada, sem orgulho, sem ostentação, apenas dependência. Sansão então se apoia nas colunas, empurra com toda a sua força e o templo desaba, matando mais filisteus naquele momento do que em toda a sua vida. Sansão morreu, mas não sem cumprir o propósito de Deus. Ele falhou muitas vezes, mas no fim confiou e foi redimido. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. Não importa quantos erros você cometeu, nem quantas vezes se afastou. Deus ainda pode reescrever o último capítulo da sua história com redenção. Você não está acabado. Deus ainda está aqui. E a força que Ele dá não é medida pelos músculos, mas pela fé, pela entrega, pela humildade. Se essa palavra falou com você,
Escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-me força outra vez. Eu quero orar com você. Eu quero que essa história não seja apenas algo que você ouve, mas algo que te transforme. E não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessa palavra. Vamos juntos. Sansão teve um novo começo e você também pode ter.